Namastê, Hare Krishna. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula do curso Poesia e Ensinamentos do Senhor Chaitanya com o professor Adhanata. Por favor, mantenham seus microfones fechados e utilizem o chat para perguntar ou comentar. Hoje eu gostaria de prestar nossas homenagens a dois devotos muito queridos da nossa instituição que faleceram, que é o Pankajangri e o Keshava Kashmir, né? Que Krishna os proteja e ilumine na sua nova jornada aí. É um dia emocionante para a nossa instituição, porque são realmente devotos muito queridos. Então, com a palavra, Adhanata. Hare Krishna. Prazer estar aqui de novo com vocês, mais esse encontro, dando continuidade ao estudo do Shikshastakam, o poema do Senhor Chaitanya, esse poema do Senhor Chaitanya. No primeiro encontro nós estudamos 2 versos e hoje vamos estudar mais 2 versos. Então, só lembrando aqui, lá no primeiro dos versos, o Senhor Chaitanya glorificou o canto congregacional do Santo Nome, elencando os 7 efeitos, as 7 bênçãos que esse canto congregacional nos oferece. Não sei se vocês estão lembrados. Se não, peguem aí o livro e recordem. Depois, no segundo verso, ele continuou glorificando o Santo Nome, né? Ele se dirige a Krishna dizendo: ó, Krishna, tens ilimitados nomes, todas as tuas potências pessoais estão em teus nomes, não tem regra nenhuma para cantá-los, tua misericórdia é infinita, mas o meu infortúnio é tão grande que eu não sinto atração por esse cantar. Então, o próprio Senhor Chaitanya explica, e os nossos acharyas explicam, que a nossa falta de gosto, né, esse anuraga aí que o Senhor Chaitanya fala, que eu não tenho anuraga, eu não tenho gosto, eu não tenho prazer de cantar. Segundo os nossos acharyas, é porque esse cantar, ele precisa ser acompanhado de uma atitude, de um comportamento. E nós vamos ver isso especialmente nos versos 3 e 4 de hoje. Esses 2 versos especificamente falam muito sobre isso. E lembrando, a gente vai também relacionar os versos com as etapas do serviço devocional. Então, o primeiro verso lá, ele falou sobre Shraddha, a fé inicial. O segundo falou sobre associação com os devotos, sobre o serviço devocional e sobre a limpeza das contaminações do coração. E o verso terceiro, ele vai falar sobre Nishtha, que é a fé firme. Tá bom? Nós vamos comentar sobre isso. Então, vamos lá. Nós começamos dentro daquela nossa metodologia, indo direto ao texto. Vamos direto ouvir o texto. E, se possível, repetir também. Tá? Então, o terceiro desses versos. Esse verso, especialmente, é muito, muito, muito importante. Todos eles são muito importantes, obviamente. Claro, todos são lindos. Mas esse aqui é muito especial. Há quem diga, Prabhupada chega a comentar, que esse aqui ele contém das maiores instruções para os devotos. Aqui se encontram as maiores instruções do Senhor Chaitanya para um devoto. E um outro acharya disse que esse é o verso mais importante da biografia do Senhor Chaitanya. Então, esse é um verso muito, muito, muito importante, tá bom? Então, vamos ouvi-lo primeiro. Então, vocês podem tentar acompanhar depois de mim, junto comigo, né? Ouço a primeira vez, aí na segunda vez acompanha. Vou sempre cantar 2 vezes cada linha. Então, começando aqui. Trirnadapi sunichena. Ó,
Ó, lembre-se do que eu falei no encontro passado. Termina com consoante, começa com vogal, a gente junta, ok? Trinadapi sunichena. Agora vamos para a próxima linha. Mesma coisa aqui, ó. O R com o I. Taroriva sahishnuna. Lembrando-se que o A aberto aqui, ó. Sahishnuna. Então vamos repetir aí. Acompanhe. Taroriva sahishnuna. Terceira linha. Tentem fazer a diferença, né? Observar a diferença do A fechado e do A aberto, longo. Manina, manadena. Ok? Observem esse A aberto e longo. Manina, manadena. A última linha. Kirtaniya sada hari. Ó, o H aqui no meio é mudo. E aqui sonoro. Kirtaniya sada hari. Agora eu vou ler completo, ok? Trinadapi sunichena taroriva sahishnuna amanina manadena Kirtaniya sada hari. Tá? Procurem treinar, ouçam depois a gravação e treine mesmo. Eu tenho que treinar, entendeu? A gente tem que treinar para poder entoar melhor. Tá? Fazer essas diferenças do A breve para o A longo, essas coisas a gente tem que treinar mesmo. Ok? Então, agora vamos destrinchar. Como hoje a gente está com um tempo assim tranquilo, porque no encontro passado, além da apresentação, os 2 primeiros versos são muito longos. Então, assim, foi demorado para fazer toda a apresentação. Hoje são versos mais curtos, então eu quero, inclusive por causa da importância desse verso e também do verso seguinte, especialmente para essa nossa etapa, né? Porque nosso problema está lá no final do segundo verso, né? Ai, que lindo! Como é lindo esse cantar! Que coisa maravilhosa, né? A gente, como o verso diz, nossa, quando a gente entra em contato com esse processo, é como se fosse um banho no eu, é um êxtase, assim, é só prazer, é só alegria, puro êxtase. Agora, depois a gente se depara, né, na fase seguinte, a gente se depara com esse problema. E apesar de saber de tudo isso, a gente não tem o gosto. Né? A gente sabe de tudo, mas a gente não tem gosto. Então, a gente vai ver aqui, nesses 2 versos, esses 2 versos são muito importantes para a nossa etapa. Tá? Porque aqui estão os nossos anartas, que terminou, o segundo verso terminou com a questão, tratando da questão do anarta. Anartas são anartha. Artha
Artha quer dizer riqueza, um dos significados é riqueza, e coisas desejáveis. E anartha significa as coisas indesejáveis que nós temos no nosso coração, que impedem que a gente tenha esse gosto do cantar. Então, aqui, a gente vai ficar a par das características, das qualidades que precisamos desenvolver, no terceiro e no quarto verso. Então, vamos lá. Primeira linha, nós vamos analisar. Esse aqui é bem simples, porque cada linha dele assim, ele é bem completa. Então, a gente pode estudar uma linha e a gente vai entender muito bem assim cada uma. A Bhaktirasa perguntou por que aqui é Iva e no caderninho de canções é Api. É uma pergunta comum essa também, né? Porque às vezes se diz Tarorapi Sahisnuna. Também se diz isso. Pode ver que não mudaria nada, porque é uma palavra também igualzinha, que não mudaria a métrica, não mudaria nem muito o sentido, tá bom? Mas as referências que a gente tem, pelo menos no Chaitanya Charitamrita, é que é Iva. Pode ser que tenha uma variante, às vezes acontece isso, né? Esses textos são muito antigos, na época não tinha gráfica, eles eram todos copiados e tal. Então, existe essa variante, mas não muda o sentido, tá? Nós vamos destrinchar isso aqui também. Então, Trinadapi Sunichena. Trina quer dizer palha, né? A gente traduz como grama, mas especificamente a palha, porque é a grama seca, tá bom? Trina é a grama seca. E aqui, essa terminação, esse ad aqui de trinad, em sânscrito, é quando a gente compara uma coisa, quer dizer, do que a palha? Do que a palha? Api tem muitos significados, mas ele pode também ser apenas uma partícula expletiva, ali, está ali só para completar a métrica. Então, ela não é uma palavra assim tão expressiva. Mas aqui importante para nós é o sunichena. Sunicha significa inferior. E esse ena aqui é aquela terminação que eu já falei lá no encontro. Quem fez o curso anterior, nós estudamos as terminações das palavras que indicam a função sintática dela. Então, quando termina com ena, por exemplo, sunichena ou krishnena, por exemplo, se eu digo krishnena, significa com Krishna. Se eu disser, eu vou passear com Krishna, eu vou dizer Krishnena em sânscrito, que quer dizer com Krishna. E se algo foi feito por Krishna, por exemplo, o mundo foi criado por Krishna, eu também vou dizer Krishnena, por Krishna. Então, essa terminação, ela me indica por ou com, de modo geral. Tem outros significados, mas de modo geral, por ou com. Então, aqui, com essa inferioridade da palha. A gente costuma traduzir que deve-se cantar o santo nome considerando-se inferior à palha, mas exatamente o que está dizendo aqui, inferior à palha. Vamos começar aqui, na verdade seria melhor a gente começar a análise pela última linha, porque é aqui que está o conteúdo mais importante, o núcleo do poema aqui, do verso. Ele diz assim, Kirtanya, a ser cantado, é uma forma verbal, né, que quer dizer a ser cantado, para ser cantado. Sada quer dizer sempre, e Hari, que é uma palavra muito comum, que a gente usa muito, né? Haribol, por exemplo. Nós somos famosos, inclusive, como Haribol, que é uma expressão que usamos muito. Hari, muitos devotos não sabem, né? Os devotos costumam dizer que Hari significa Deus. Hari é o nome de Krishna. Especificamente, Hari se refere a Krishna, são nomes de Krishna ou Vishnu. Mais especificamente, não é exatamente Deus, como a gente traduz assim, Haribol, cante os nomes de Deus. Cante os nomes de Krishna.
ou cante os nomes de Vishnu. Hari quer dizer Krishna ou Vishnu. Mas aqui, obviamente, estamos nos referindo a Krishna. Então, para o nome de Krishna ser sempre cantado, né? Se queremos cantar o santo nome de Krishna sempre, para o resto dessa vida, e quem sabe pelas próximas vidas, se queremos sempre cantar o nome de Krishna, aí entramos com as qualificações, lembra? Nós terminamos o verso 2 dizendo que a gente não tinha apego pelo cantar. E aqui ele vai explicar, bom, se você quer ter apego, né, você quer estar apegado ao santo nome, sempre cantar o santo nome, então aqui eu vou te dar os conselhos. Considere-se inferior à palha na rua. Né, considerando-se inferior, ou com a inferioridade da palha, né, com esse gesto de inferioridade da palha na rua. Depois eu vou destrinchar, eu estou destrinchando o sânscrito, e depois eu vou falar um pouco sobre riquezas de conteúdo que nós encontramos nesse verso. Depois, segunda qualificação, porque ele vai falar em 4 qualificações aqui que nós precisamos cultivar. Então, considerar-se muito inferior, muito humilde mesmo, né? Considerando-se uma palha. A segunda aqui, Sahishnuna. Prabhupada traduz com a tolerância. Com a tolerância, como, Iva quer dizer como, né? Assim, é uma conjunção de comparação, quando eu quero comparar coisas, tal qual, como a da árvore. Taror. Taror quer dizer da árvore. Taru quer dizer árvore. Kalpataru, por exemplo, é um nome. Kalpataru. Vanchakalpa Tarubias Cha, que é uma prece que a gente ora. Taru quer dizer árvore. Agora, taror, aí quando eu mudo esse taru para taror, quer dizer da árvore. Então, com a tolerância igual a da árvore. Aí vem a terceira qualificação. Amanina. Amanina. Esse primeiro aqui, ele é uma negação em sânscrito, como nós temos no grego, por exemplo, né, de ateu, por exemplo. Então, o a, ele cria uma negação. E o a longo no final, ele tem a mesma função que o ena. Você pode ver que aqui é a e ena. E aqui ena e aqui a. Então, o a longo e o ena no final, ele indicam com ou por. Então, com a ausência de orgulho. É assim, é com a ausência de orgulho. Porque o a é ausência, sem tal coisa. E manin é uma pessoa orgulhosa. A construção das palavras em sânscrito são sempre muito bonitas, né? Porque a raiz aqui é a raiz verbal man. Em sânscrito quer dizer pensar, que a gente conhece de mantra, por exemplo. E mana é um orgulho. Mana já é um orgulho. E mani é a pessoa que tem o orgulho. Essa terminação i ou in, ela cria a pessoa que tem aquela qualidade. Por exemplo, yoga, né? Esse processo de comunhão com o Supremo. Quando eu quero me referir ao praticante de yoga, eu digo yogi ou yogin. Mesma coisa, yogi ou yogin. São derivados de yoga. Então, yoga é o processo, yogin é o praticante do processo. Então, dessa forma, eu crio, né, colocando o i ou in. Por exemplo, deha é corpo, deha. Dehin, como tem na Bhagavad Gita 2.13, dehinosmi, yata dehe. Dehin quer dizer a pessoa que tem o corpo. Deha é o corpo, dehin é quem tem o corpo. E aqui,
Man é pensar. E maning é bem parecido com uma expressão que a gente usa em português. Man é pensar, ou achar-se. Então, maning, em português, a gente diria, a gente está se achando. Sabe quando você está se achando? Já aconteceu assim, quando vocês estavam se achando, assim, todo bonito na festa? Se achando, tal. Então, isso é maning, a pessoa que está se achando, né? Que ela está se achando. Isso é o maning. Esse é o maning. O amaning é quem não está se achando. A pessoa que não está se achando. Ou seja, uma pessoa sem orgulho, né? E a última qualidade é o manadena. Manadena. A formação é bem parecida aqui. Mana, ela significa orgulho ou também honra. Orgulho é honra. Mas aqui, essa palavra, ela é formada por mana, da. E aí o ena só fica, como eu disse, com tal coisa, ou por tal coisa. Então a palavra é manada. Manada é até um nome. O primeiro devoto que eu conheci no movimento, em 1983, se chamava Manada. Nunca vou esquecer, né? Manada. Manada, então, é formado por mana, da. Da equivale, deu origem ao verbo dar em português. Da, a raiz verbal sânscrita da, deu a palavra dar, deu o verbo dar em português. Então, manada é a pessoa que dá honra, ao outro, que dá prestígio ao outro. O maning é aquele que se acha. Maning é aquele que está se achando. O amani é aquele que não se está se achando. E o manada é a pessoa que oferece honra aos outros. E por isso que Prabhupada traduz. Ele não quer honra para si, mas ele oferece toda a honra aos outros. Porque as palavras, elas têm essa relação mesmo aqui de mana. As duas palavras têm aqui maning e mana. Então, o amanina é a pessoa que não quer honra para si, mas ela é manada, ela quer dar honra ao outro. Tá? Então, aqui a gente está trabalhando mais ou menos, né, assim, com ideias complementares, originárias da mesma palavra. Então, recapitulando, a tradução completa do verso. Para se cantar sempre o nome de Krishna, para se cantar sempre Krishna, a pessoa precisa estar dotada com essas qualidades, com a qualidade de inferioridade, de humildade da palha na rua, da palha seca jogada na rua, com a tolerância igual à da árvore, sem destituída de qualquer orgulho e desejosa de oferecer honra aos outros. Essa pessoa, aquele que cultiva só aquele, isso aqui é o preço. É o preço para a pessoa desenvolver o gosto e é o preço para uma pessoa sempre se tornar um devoto de Krishna. Quem é o devoto de Krishna? Né? O devoto de Krishna é aquele que sempre canta o santo nome de Krishna. Esse é o devoto de Krishna, que vai sempre cantar o nome de Krishna, as glórias de Krishna. Só que Krishna cobra um preço para que a gente continue sempre cantando suas glórias. É preciso ter essas qualidades. Então, isso vai nos desenvolver o gosto. Por isso é que esse verso especificamente está relacionado à etapa do serviço devocional chamada Nishtha. 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 Isso tudo tem aí na apostila, no livro que vocês estão em mãos aí. Nishtha, né, vem de stha, que deu estar em português, estável, estabilidade, todas essas palavras têm a mesma origem. Então, Nishtha é a fase estável da consciência de Krishna.
Nós só nos tornamos estáveis no processo da consciência de Krishna passada a etapa de limpeza dos anartas, das coisas indesejáveis no coração. Disse que os estudiosos desse tema, né, os grandes estudiosos devotos desse tema, eles dizem que anarta, se a gente comparasse a travessia, né, as fases da vida espiritual com a travessia de um grande oceano, que muitas vezes se compara, né, assim, a gente está atravessando o grande oceano da existência material. Então, nós estamos aqui, né, nós estamos aqui atracados no porto do mundo material. E a gente tem um oceano, né, a gente tem o oceano da existência material para atravessar, para chegar do outro lado, né, onde está Krishna, o mundo espiritual. Então, a gente tem que atravessar esse grande oceano. O oceano das trevas, o oceano da ignorância, o oceano da existência material. Então, tem um longo oceano. Então, os primeiros dois versos, né, o primeiro verso e meio, ele se compara com aquele momento em que você embarca no navio e o navio zarpa, né, o navio sai do porto. Então você vê, você dá tchau para todo mundo, tchau, tchau, chega de mundo material. Fiquem aí, vocês que querem ficar em Maia, eu estou me libertando, adeus a todos e tal. Isso aí é o início, né? A gente se sente se desvinculando do mundo material. Só que a gente não sabe, né? Assim, a gente está sentindo o distanciamento do mundo material. Só que passados alguns dias, né? Basta um dia de viagem que você se depara apenas com mar. Há apenas mar. Para todos os lados há mar. Assim como quando Cristóvão Colombo, né, foi atravessar, ele sabia que tinha terra do outro lado, mas ele não sabia quando ia chegar. E isso nunca chegava, né? E ele viajava, viajava, a comida acabando, tudo acabando, todo mundo desesperado, todo mundo desacreditado de que haveria alguma outra coisa e não havia possibilidade nem de voltar e não havia expectativa de encontrar nada na frente. Então, isso é um desespero. Essa é uma imagem muito usada nas tradições religiosas, também católicas, cristãs e tal. A travessia dessa grande noite da vida espiritual, porque você não vê nada. E aí você se desespera, alguns querem se lançar no mar, não, é melhor a gente se jogar, é melhor a gente tentar voltar e tal, porque você não vê expectativas. E pior ainda é que muitas vezes nessa travessia, quando você chega no meio do oceano mesmo, aí você se depara com grandes ondas, maremotos enormes, e o navio parece que vai virar. E essa hora a pessoa se desespera. Por isso, os acharyas, os estudiosos, comparam essa fase com a Anarta Nivriti. É a fase mais longa, é a fase mais difícil da vida espiritual. A limpeza do coração. Porque nós temos que limpar essas coisas, né? O nosso orgulho, a nossa intolerância, o nosso desrespeito pelos outros, todas essas coisas aqui, também as que vão ser faladas lá no quarto verso, elas precisam ser limpas. Então, essa é a fase Nish, é a fase Anarta Nivriti. Agora, quando a gente atravessar essa fase do oceano, por isso que é importante, se a gente vai velejar, a gente precisa entender do oceano. Então, se a gente quer atravessar a vida espiritual, a gente tem que saber o que a gente vai encontrar. A gente precisa conhecer. Então, Anarta é como o longo oceano, e é a fase mais longa da vida espiritual. Mas, quando a pessoa atravessar as ondas turbulentas do Anarta Nivriti, passar dessa fase, aí vai vir a bonança, que a gente sempre fala, né? Depois da tempestade vem a bonança, então depois que você atravessa a tempestade de Anarta, aí vem a bonança de Nishta. Uau, você sente, uau, passou, o pior já passou, agora
me sinto estável, o mar está estável, eu já vislumbro lá do outro lado, eu já vislumbro terra, terra à vista. Então, estou vendo que existe alguma coisa lá do outro lado. Entende? Então, é preciso ter essas qualidades. Agora, como hoje nós estamos assim com o tempo, eu selecionei aqui umas pérolas assim, e eu gostaria de fazermos uma experiência literária mesmo, assim, sabe, de desfrutar de ler. Eu adoraria fazer isso mesmo, assim, simplesmente sentar para ler, apenas para ler e desfrutar da leitura mesmo. Então, estudando esse verso nos livros de Prabhupada, a gente encontra pérolas mesmo, os comentários de Prabhupada e de outros acharyas também, especificamente sobre esse verso. E esse verso, por ser considerado por alguns o verso mais importante da biografia do Sr. Chaitanya, e por Prabhupada dizer que aqui o Sr. Chaitanya colocou das maiores instruções que ele tem a dar para um devoto, eu vou me deter bastante nesse verso, porque acho que vale a pena. Então, nós vamos destrinchar alguns elementos aqui, tá bom? Espero que vocês tenham paciência, se não, pode tirar aí um cochilo, quando der o próximo verso, eu acordo vocês, tá bom? Mas vamos desfrutar dessas pérolas mesmo, assim, que Prabhupada, que está nos livros de Prabhupada. É como se você, assim, descobrisse, né, ouro, assim, nas palavras de Prabhupada. Então, o terceiro verso, ele mostra o amor genuíno de humildade no devoto com Nishta, firme fé em Krishna. Tá? Então, tem aquela fé inicial em Krishna, que nos atraiu para esse processo, mas aqui já é a segunda fé, é uma fé estável. A primeira fé é abalável, a pessoa se abala, ela às vezes perde a fé. Mas quem persiste e atravessa esse oceano turbulento aí das contaminações do coração, ele chega na fé estável. Aí ele tem fé estável por Krishna. E esse verso mostra o humor de humildade genuíno do devoto que tem nisso. O devoto que tem nisso, ele é assim. Então, vamos falar aqui primeiro sobre essa qualidade de Trinada Pisu Nichena, de ser inferior à palha na rua. Primeiro eu gostaria de lembrar uma canção que é muito linda. Essas canções são muito lindas. Como eu falei para vocês, eu gosto de poesia, né? Então, já falei isso para vocês, que a gente ia fazer um encontro de poesia ativista, né? Poesias para serem colocadas em práticas. Então, a gente deve estudar esses versos para viver esses versos, né? Então, tem uma outra poesia que é extremamente linda e que fala sobre isso, uma canção que a gente costumava cantar nos tempos idos, mas hoje em dia não se ouve tanto, mas que é muito linda, a gente deveria estudar essa canção. Eu vou lembrar aqui para vocês, a canção se chama Gurudeva. É uma canção ao mestre, tá? É uma canção dedicada ao mestre, que deve ser essa pessoa, né? Autorrealizada. Então, essa canção, ela diz assim, ela canta assim, né? Gurudeva Kripa Bindu Dia Koroedase Trina Pekati Sakala Sahane Bolodia Koro Nijamane Sprihahina. Agora eu vou ler a tradução, ela diz assim: ó mestre, com uma gota de sua misericórdia, né, Kripa Bindu Dia, faça esse seu servo mais humilde que uma folha de grama. Lembra que nós acabamos de falar aqui? Essa canção fala a mesma coisa, claro, porque essa é uma canção de mestres da nossa escola, pós-Chaitanya. Então, eles fizeram essa canção inspirada, né? As canções são todas inspiradas no ensinamento do Chaitanya. Então, ele diz lá, Trina Pekati Hina, com sua misericórdia, faça-me mais
humilde que uma folha de grama, dando-me forças para suportar todas as provações e problemas. Livre-me de todos os desejos de honra pessoal, Manada, desejos de... Mani, desejo de honra pessoal. E a segunda linha, o segundo verso dessa canção é extremamente bonito e para a gente mergulhar na complexidade mesmo desse comportamento de uma forma tão doce, poética, né? Ele diz assim: Sakale samana kurite shakati dehonata jata jata Tabetoga ibo harinama suke aparada habehata. Prestem atenção aqui, olha que coisa linda. O que é ser um devoto, né? Aqui nós aspiramos. Ele diz assim: ó mestre, por favor, dê-me poder, Shakti, para adequadamente respeitar todos os seres vivos. Sakale samana, respeitar todos os seres vivos. Somente então, só quando eu respeitar todos os seres vivos adequadamente, é que cantarei o santo nome em grande êxtase, e todas as minhas ofensas cessarão. Então a gente fica se perguntando, quando eu cantarei o santo nome em grande êxtase? Quando todas as minhas ofensas cessarão? Quando eu receber a Shakti, o poder de respeitar todos os seres vivos. É interessante, né? Porque a gente fala muito em respeitar o devoto de Krishna, de respeitar o devoto puro de Krishna, mas nos ensinamentos do Senhor Chaitanya, a beleza desse movimento, desses ensinamentos que são incomparáveis, né? Olha só, ouçam isso, né? E é tão contemporâneo também isso, é tão de vanguarda, esse movimento é um movimento de vanguarda, porque só no Ocidente essa consciência só está sendo despertada agora, o respeito pelas outras formas de vida. E aqui ele diz assim: Senhor, dê-me poder para adequadamente respeitar todos os seres vivos. Só então é que eu vou cantar o santo nome em grande êxtase e todas as minhas ofensas cessarão. Eu sempre achei muito lindo esse verso, e ele está diretamente relacionado com esse ensinamento do Senhor Chaitanya, né? Tanto é que ele diz, Trinapeka Tirina, torne-me mais humilde do que a palha na rua. Depois, a segunda linha, vocês estão lembrados? Com a tolerância igual a da árvore. Tolerância igual a da árvore. O Senhor Chaitanya faz vários comentários sobre isso, né? Ele cita, inclusive, escrituras e tudo. E eu vou ler o que Krishna fala sobre as qualidades da árvore, para a gente entender melhor essa metáfora aqui, porque ele fez uma metáfora. Seja humilde, na verdade, uma comparação, né? Seja humilde como a árvore. Como é que é a humildade? Como é que é a tolerância, desculpe, da árvore? Ou também a indulgência da árvore, porque a palavra sahishnuna, ela tem dois significados. Um é tolerância, que é como Prabhupada traduz. Mas, no outro verso, Prabhupada traduz sahishnuna como indulgência. E é importante a gente entender esses significados, porque tolerância, pelo dicionário, quer dizer tendência a admitir nos outros maneiras de pensar, de agir e de sentir diferentes ou mesmo diametralmente opostas às nossas. Isso é tolerância. E indulgência é a disposição ou tendência para perdoar culpas ou erros alheios. Isso é indulgência. E sahishnuna quer dizer ambas as coisas. Tolerância, mas também indulgência, o perdão. E aqui eu selecionei uns trechos das nossas escrituras que são muito lindos, extremamente poéticos, né? Esses livros são todos escritos na forma de poesia, mas eu vou ler aqui a tradução. Esse aqui é uma citação do 10º canto. Krishna mesmo fala, Krishna vai falar sobre as árvores.
É muito lindo isso. Depois que Krishna roubou as roupas das gopis, para quem conhece as histórias de Krishna, Krishna era um menininho, ele foi lá e roubou a roupa das menininhas que estavam tomando banho no rio. Elas estavam tomando banho no rio, deixaram a roupa na margem do rio. Krishna foi lá e roubou. Eles eram todas criancinhas. Krishna roubou a roupa delas, subiu com a roupa delas lá em cima da árvore. Aí depois dessa brincadeira e tudo, Krishna ele fala isso aqui. Ele se deita, ele descansa debaixo de uma árvore e ele fala essas palavras para os seus amigos. Ó, meus amigos, olhem só essas afortunadíssimas árvores, cujas vidas estão 100% dedicadas ao benefício alheio. Vejam como Krishna enxerga as árvores, né? Se nós queremos ser devotos de Krishna, nós temos que ver através dos olhos de Krishna. Nós queremos ver através dos olhos de Krishna. Então, Krishna mesmo está dizendo aqui, meus amigos, vejam só essas afortunadíssimas árvores, cujas vidas estão 100% dedicadas ao benefício alheio. Mesmo enquanto suportam o vento, a chuva, o calor e a neve, elas nos protegem desses elementos. Toda vez agora que você passar embaixo de uma árvore, pensa nisso, como ela nos protege do vento, da chuva, né? Às vezes está chovendo, a gente vai ali para baixo da árvore, né? Ela nos protege da chuva, do calor, tá o sol. A gente adora se refrescar embaixo da árvore. Então, ela suporta tudo e refugia todos embaixo dela. Vejam só como essas árvores sustentam todas as entidades vivas, né? Porque centenas de entidades vivas muitas vezes moram numa árvore. O nascimento delas é bem sucedido. Olha só que interessante, né? Às vezes a gente fala que a árvore é um nascimento inferior, a Krishna fala que é um nascimento bem sucedido. Seu comportamento da árvore é como de grandes personalidades, pois qualquer um que peça algo a uma árvore nunca vai embora desapontado. Com suas folhas, flores e frutos, sua sombra, raízes, casca e madeira, e também com sua fragrância, seiva, cinzas, polpa e broto. Por favor, desliguem aí o microfone, por favor. Já fechei. Então, com suas folhas, flores, frutos, sombra, raízes, casca, madeira, fragrância, seiva, cinzas, polpa, brotos, essas árvores satisfazem os desejos de todos. É dever de todo ser vivo realizar atividades beneficentes em favor dos outros, dedicando sua vida, riqueza, inteligência e palavras. Como as árvores. As árvores são assim. Elas, Krishna diz aqui, elas se dedicam ao benefício alheio. Você vê que elas sustentam tudo, protegem e dão tudo. E daí outro sábio, também lá no Bhagavatam, essa grande escritura chamada Bhagavata Purana, o sábio Avaduta, que aceitou vários mestres, ele aceitou a árvore como mestre. E com o seu mestre árvore, ele aprendeu o quê? Podem-se aprender excelentes lições das piedosas árvores, que oferecem inúmeros benefícios, tais como frutas, flores, sombra refrescante, extratos medicinais também. Mesmo ao ser derrubada, de repente, e arrastada para longe, a árvore não protesta, senão que continua a prestar serviço aos outros na forma de lenha. Assim, a pessoa deve tornar-se discípulo de tão magnânimas árvores e aprender com elas as qualidades da conduta santa. Olha que lindo esses versos das Escrituras. Como eu falei, tão contemporâneos, né? São textos de 5.000 anos, mas que é uma lição para o mundo ocidental, né? Só agora que o mundo ocidental está começando a desenvolver essa preocupação. E olha que quanta beleza a gente pode receber, né? Quanta riqueza essa cultura
ofereceu à humanidade. E aí, para terminar, eu vou ler um comentário de Prabhupada que eu acho extremamente importante, também muito ativista aqui, sabe? Para aqueles que são ativistas, eu me lembro do Goura, lá de Goura Nataraj, de Curitiba, e que é um ativista, né? Ele plantava muitas árvores. E vejam só o que Prabhupada fala aqui. A árvore é a mais benevolente das entidades vivas. Isso aqui é Prabhupada, no Chaitanya Charitamrita. Cortar árvores desnecessariamente, sem nenhuma consideração, é outro exemplo de perversidade humana. A gente, no Ocidente, a gente é muito bondoso com os cães e os gatos, mas a gente é extremamente insensível com os outros animais. E que dizer, então, de outros seres vivos, vegetais, por exemplo? E Prabhupada fala aqui que cortar árvores é um exemplo de perversidade humana, porque os animais, pelo menos, eles podem se defender, eles podem tentar fugir, mas a árvore não. E ainda assim, ela é tão magnânima que ela oferece até a sua lenha. Então, essa é a beleza de uma árvore, e o Senhor Chaitanya está pedindo que a gente seja tal qual Iva, tolerante e indulgente, né? Que tolera e perdoa os outros, como a árvore. Essa aqui é a outra qualidade belíssima que o Senhor Chaitanya está pedindo a nós. E aqui, para terminar, mais duas qualidades interessantes. Amanina, né? Amanina. Como eu expliquei, Mani é a pessoa que está se achando e a Mani é a pessoa que não está se achando. Lá na Gita, Bhagavad Gita, no capítulo 13, a Arjuna começa fazendo umas perguntas, né? E uma delas é: o que é conhecimento? O que é Jnanam? Jnanam. O que é Jnanam? E Krishna dá uma longa resposta, né? Eu acho que entre os versos 8 e 12, não sei. Ele dá uma longa resposta, uma longa lista, assim, uma longa definição do que é conhecimento. Inclusive, existe até um livro que foi escrito só sobre o que é conhecimento segundo Krishna. Mas o mais interessante é o início da resposta, que, de acordo com a sintaxe, né, que é a regra da ordem das palavras numa língua, né? A análise sintática, vocês estão lembrados? A análise sintática é aquela que analisa a frase de acordo com a ordem das palavras, né? Então, a sintaxe em sânscrito ela é muito livre, porque como tem terminações que me indicam a função, então eu tenho muita liberdade com as palavras, principalmente na poesia. Eu posso jogar com as palavras muito livremente, porque eu sempre sei quem é o sujeito, o verbo, o predicado, o objeto e tal. Então, eu tenho muita liberdade. Então, um dos elementos que determinam a ordem das palavras em sânscrito, existe inclusive uma tese de doutorado chamada A Sintaxe da Emoção, é que em sânscrito a ordem das palavras vai pela emoção do poeta. Então, quando o Senhor Chaitanya ele abre a sua resposta, quando Krishna na Gita, ele abre a sua resposta definindo o que é conhecimento, é muito interessante porque ele diz que conhecimento é amanitvam. Amanitvam, a mesma coisa aqui. Amanina quer dizer com ausência de orgulho. E amanitvam é sem orgulho. Ou, como o Prabhupada traduz, humildade. A pessoa que não está se achando, como eu já falei antes para vocês. A Manitva é a pessoa que não está se achando. Então, a Mani é uma... Na verdade, Prabhupada disse em algumas passagens que essas qualidades são as qualidades de uma pessoa que tem conhecimento. Porque quem tem conhecimento, ele é naturalmente humilde. Ele sabe que não sabe, né? Como é muito citado Sócrates.
A pessoa de fato inteligente é aquela que se dá conta da sua pequenez, né? E a pessoa que se torna sábia, então ela é indulgente, ela é tolerante, ela é humilde e oferece respeito aos outros. Manada, como eu já falei, dá, quer dizer dar, é aquele que dá, honra, que dá honra aos outros. Esse é o manada. Agora, lá também no 10º canto, eu já comentei isso outro dia numa aula, mas não foi aqui com esse grupo, mas foi no outro, mas que é interessante, que no 10º canto do Bhagavatam, a descrição de Krishna é muito interessante. Lá se diz que Manayitvacha Manada. Lá Krishna é chamado de Manada, porque o atencioso Krishna apresentou seus respeitos a Trivakra. Trivakra é uma personagem também dos passatempos de Krishna, a Corcunda, e Krishna ofereceu respeitos a ela, que não era uma pessoa exatamente muito respeitada, né? Às vezes essas pessoas que têm deficiências, muitas vezes elas não são bem vistas, ou às vezes são até ridicularizadas na sociedade. Mas Krishna lá, ele é chamado de Manada. Ele ofereceu respeitos a Trivakra. Então, o que esse verso tem de muito bonito para nos dizer é que quando Chaitanya nos pede que desenvolvamos essas qualidades, isso aqui, gente, não é um castigo. Krishna é assim, é sádico. Vou castigar esses meus devotos, eles vão ter que ser mais humildes, vão ter que lamber o chão. Estão lembrados da música do Gilberto Gil? Quem quiser falar com Deus tem que lamber o chão. Então, a Krishna está falando isso aqui, tem que ser mais humilde que a palha pisoteada. Todo mundo pisoteia na palha. Não protesta, pode fazer o que for com ela, ela nunca protesta. E ainda assim, ela é totalmente destituída de orgulho e ela oferece todo o respeito aos outros. Vou castigar meu devoto, ele vai ter que ser assim. Não, pelo contrário, essa não é a ideia. A ideia é justamente que essas são as qualidades mais nobres de um ser humano, porque são essas as qualidades de Krishna, como o Prabhupada sempre fala. Se a gente quiser entrar no sol, a gente tem que virar fogo. E se a gente quiser se associar com Krishna, a gente tem que ter as qualidades de Krishna. Krishna não aceita. Sabe quando a gente não gosta de se relacionar com certas pessoas? Pessoas baixas, pessoas grossas, pessoas... né? Então, Krishna também ele faz questão de se associar com as melhores pessoas, que são como ele, né? Da estirpe dele. Só que a estirpe de Krishna e dos devotos de Krishna não é ser orgulhoso, não é ser intolerante, não é ser rancoroso, não é ser orgulhoso, não é ser não desrespeitar os outros. Pelo contrário, Krishna é Manada. O próprio Krishna é Manada. Ele oferece respeito. Ele fala aqui das árvores, né? Ele glorifica as árvores. Olha como essas árvores são afortunadas. Krishna está vendo a beleza de todos os seres vivos, glorificando todos os seres vivos. Então, Krishna quer que a gente seja como ele é. E isso me faz lembrar também aquela passagem bíblica que eu acho muito parecida, quando Jesus, enquanto lava lá os pés dos apóstolos, ele passa um ensinamento muito importante. Ele fala, olha, lá, né, da onde eu venho, desse outro lugar, desse lugar espiritual, lá, o mais elevado é o mais servil. Aqui não, né? O servo é o último, né? Mas lá não. Lá a pessoa mais servil é a mais elevada. Por isso ele estava mostrando, ele vai e mostra para os seus apóstolos, né? Isso os católicos especialmente comemoram anualmente, né? O lava-pés, para demonstrar assim essa humildade de mostrar como é um devoto. Jesus está mostrando, né? O que é ser um devoto puro.
né? Ele lava os pés. A pessoa mais elevada no mundo espiritual, ela é a mais serva. Porque Krishna mesmo é assim. E a evidência e relação que a gente tem com isso é que quando Krishna recebe Sudama no seu palácio, para quem conhece as histórias de Krishna, senão eu vou lembrar rapidamente aqui, mas quando Krishna recebe seu amigo Sudama, que era um brahmana, um sacerdote muito humilde, muito pobre, pobre mesmo, assim, ele não tinha nada, ele levou um punhadinho de arroz da pior qualidade para Krishna de presente. E Krishna ficou tão feliz com ele, recebeu ele com tanta honra, tanta pompa, pôs ele para sentar na própria cama de Krishna, a cama que Krishna deitava, ele sentou, fez Sudama sentar-se ali e lavou os pés de Sudama. É muito interessante, né? A gente pode traçar esse paralelo como nós realmente estamos estudando uma ciência espiritual. Uma ciência espiritual significa que ela se aplica em qualquer lugar do universo. Não é aqui ou ali, numa religião ou noutra. Em qualquer lugar do universo você vai ver essas qualidades. Então, a gente pode ver Jesus lavando o pé dos seus apóstolos, dizendo que o mais elevado é assim, no mundo espiritual, e aí a gente tem o próprio exemplo de Krishna fazendo a mesma coisa, lavando o pé do seu devoto, imagine. Então, essa é a característica de Krishna. Então, Krishna quer apenas que a gente se torne o mais elevado. Não é que ele está pedindo, assim como eu falei, não é um castigo, né? Já a princípio, a gente pensa assim, né? O Bhakta, principalmente quando a gente é Bhakta e vai morar num templo, aí pregam para a gente que a gente deve ser assim, mais humilde que a palha, mais tolerante que a árvore, sem querer respeito, oferecendo respeito. Nossa, mas que castigo, o que eu fiz? Mas aqui não, a gente está vendo que essas são as qualidades mais nobres de um ser humano, porque essas são as qualidades de Krishna. A gente tem que entender, para a gente entender a ciência de valores, a gente precisa ter, nosso mestre costuma dizer isso, para a gente entender a ciência de valores, a gente precisa ter uma referência absoluta. Para a gente saber se a gente está avançando espiritualmente, a gente precisa ter uma referência absoluta, a gente precisa de um norte. Nosso norte é Krishna, Sr. Chaitanya, os grandes devotos. E eles têm essas qualidades. Por isso que a gente deseja cultivar essas qualidades. Ok? Então, fiz aí um mergulho, assim, como eu gostaria mesmo de estudar. Assim, eu gostaria que a gente mergulhasse cada um, poeticamente mesmo, né? Na beleza da tradição devocional, que é extremamente poética, que é extremamente doce. A gente pode até falar verdades que às vezes são muito fortes, mas o Vaishnava, ele é um poeta, né? O Vaishnava, ele é sempre doce, ele enxerga a vida através dessas poesias, tá bom? Então, estudem, memorizem, decorem esse verso. E vamos para o próximo, né? E não terminou ainda, o próximo verso. Esse eu me dediquei mais. Realmente, a nenhum outro eu vou me dedicar tanto quanto esse, pelos motivos que eu já falei. Porque ele é considerado o verso mais importante da biografia do Sr. Chaitanya, e porque Prabhupada fala que aqui se encontra das instruções mais importantes do Sr. Chaitanya para um devoto. Por isso, ele eu me detive mais tempo, tá bom? E vamos concluir o nosso encontro de hoje com o próximo, tá? O quarto. Vamos para o quarto verso. Estão preparados? Tudo bem aí? Podemos continuar? Então, vamos lá. Primeiro, vamos à leitura. Então, 2 vezes, tá? Eu vou entoar 2 vezes. A primeira vez você pode ouvir, a segunda vez você pode tentar acompanhar. Na dhanam na janam na sundarim na dhanam na janam na sundarim
Segunda linha. Kavitam va jagadisha kamaye. Kavitam va jagadisha kamaye. Mama jamani jamani shvare. Mama jamani jamani shvare. Bhavata bhaktirahaitu ki tvai. Ó, observa aqui o R com A se juntando. Bhavata bhaktirahaitu ki tvai. Agora eu vou ler o verso completo. Na dhanam na janam na sundarim kavitam va jagadisha kamaye. Mama jamani jamani shvare. Bhavatad bhakti rahaitu ki tvai. Então vamos à análise agora do verso em sânscrito. Então, eu vou começar aqui pelo vocativo, né? O vocativo é quando eu me dirijo a uma pessoa. Então, sempre lembre-se que é o Senhor Chaitanya, na posição de um devoto, se dirigindo a Krishna. Então, ele diz, Jagadish, Senhor do Universo. Jagadish, Senhor do Universo. Lembra aqui uma palavra composta? Senhor do Universo. Jagat, Universo como Jagannath. Aí vamos pelo verbo. O verbo é sempre o núcleo da oração, ok? Kamaye. Aqui é a primeira pessoa. Eu desejo. O eu aqui ele está implícito. Em sânscrito é como português. Eu não preciso dizer eu. Se eu digo desejo, eu já sei que sou eu. Eu desejo, tu desejas. Então, desejo, Senhor. Desejo. Aí aqui ele diz assim, não, eu não desejo dhanam, riqueza, nem janam, seguidores, súditos. Janam, né? Jana quer dizer gente, da mesma origem, a origem etimológica da palavra gente. Jana deu gente. Jan é a raiz nascer, que dá origem, por exemplo, a gen, genes, gente, tudo isso da mesma origem, né? Então, jana é gente, em português, ou genética, gene. Então, eu não quero gente me seguindo, não quero súditos. Na sundarim, sundara é belo. Né? Atisundara, por exemplo, o nome de Krishna, muito belo. Atisundara, muito belo. E o sundarim é o feminino em sânscrito, né? O A longo e o I longo, e o I longo, o I no final, eles me criam o feminino. Então, sundara é belo, o homem. Sundarim é bela, a mulher. Então, Chaitanya está aqui falando, né, como homem, fazendo um papel de um ser humano, no sexo masculino. O Sr. Chaitanya diz, não quero belas mulheres. Mas a gente poderia traduzir, obviamente, eu não quero o sexo oposto. Né? Para as mulheres também equivale, eu não quero um homem belo, né? Considerando assim a universalidade da mensagem. E aqui tem uma parte que a gente não costuma muito ouvir, porque Prabhupada, na primeira tradução, ele não coloca, mas no Chaitanya Charitamrita ele traduz isso aqui. Kavitam. Kavi. Kavi tem muitos significados, mas um deles, que é o que cabe aqui, Kavi é poeta. Kaviraja, por exemplo. Krishnadasa Kaviraja, o rei dos poetas. E Kavitam é a vida poética. A vida literária, sabe? A aristocracia da vida literária, assim, de ficar desfrutando de poesias, essas coisas. E aqui, obviamente, o Sr. Chaitanya está falando da poesia mundana,
desfrutando de poesias mundanas. E o vá tem o mesmo sentido aqui que em português nem. Eu não quero riqueza, não desejo riqueza, não desejo seguidores, não desejo uma bela mulher, nem a vida poética mundana. Ó Senhor do Universo. Ok? Bem simples, a oração é bem simples. O Shikshastra, ele tem um sânscrito relativamente simples, né? Aqui, ó, desejo, não desejo riqueza, não desejo seguidores, não desejo uma bela mulher, nem desejo poesia mundana. Desfrutar de poesia mundana. Jagadish, ó Senhor. Aí, aqui é a primeira metade, aqui é a segunda metade. A segunda metade, então, ele diz assim, Bhavatar, Bhavatar. A raiz aqui é o verbo ser, estar, haver, vem da raiz bhu, em sânscrito, que deu bi em inglês. Bhu, em sânscrito, deu bi, o verbo to be, em inglês. O verbo ser, estar, haver, em inglês. Então, Bhavatar, ele está dizendo assim, que haja, que exista bhakti. Todos vocês sabem, né? Bhakti, serviço devocional, devoção, amor. Bhakti. Ahaituki. Aqui é o qualificativo de bhakti, né? Aqui é como se fosse o adjetivo. Ahaituki quer dizer imotivado, vem da raiz retu. Retu quer dizer causa. Retu é causa. Uma palavra que aparece muito em filosofia também, né? A causa do universo. Retu. Agora aqui, esse adjetivo, né? Ele está no feminino, como bhakti. Bhakti é uma palavra feminina, e aqui também está no feminino, terminado em i. Então ele diz aqui que é sem causa. Os devotos usam muito essa expressão, né? Sem causa. E a gente traduz também como imotivada. Eu quero que haja devoção, serviço devocional imotivado. O Sr. Chaitanya está pedindo, porque o serviço devocional tem várias classes, e aqui ele está pedindo a mais elevada classe de serviço devocional, porque tem serviço devocional motivado. Eu quero isso, eu quero aquilo. Fazendo uma análise de religião comparada, hoje em dia está muito em moda as teologias da prosperidade, né? Religiões que prometem prosperidade para os seus seguidores. Olha, te dou riqueza, te dou fortuna, te dou amor, te dou tudo de bom, né? Te dou um carro, vem aqui, vem orar na minha igreja que você ganha isso, isso, isso e aquilo. Segunda ganha um carro, terça ganha um amor, quarta tem trabalho. Então, a pessoa vai lá rezar, né? Prestar o seu serviço a Deus motivado. Krishna elabora bem isso no Bhagavatam também. Serviço motivado e imotivado. E aqui ele está falando que ele quer que haja serviço devocional imotivado, sem desejos ulteriores. Eu sirvo porque eu quero algo em troca. E que haja serviço devocional, em sânscrito a gente diz em ti. É interessante, em português eu digo serviço devocional a ti. É que em sânscrito a gente vai dizer em ti. Tu aí quer dizer em ti. Ishvare, que está aqui também quer dizer no Senhor. Ou seja, que haja serviço devocional e motivado a ti. Em português a gente tem que mudar essa preposição. A ti, Senhor, Ishvara. Então ele pede que haja serviço devocional e motivado a ti, Senhor. Mama Jamani Jamani. Nascimento, Jamani Jamani em sânscrito quer dizer nascimento após nascimento, né?
em meu nascimento após nascimento. Então, em meu nascimento após nascimento, que haja serviço devocional e motivado a ti, Senhor. Como eu falei, o sânscrito ele é bem simples mesmo, ele não é um sânscrito. Esse especificamente é um verso bem fácil de destrinchar. E aí tem essas belezas, né, que nós já falamos. Eu vou só fazer aqui esse paralelo que eu disse para vocês, do quarto verso com as etapas do serviço devocional. Então, lembre-se que o terceiro verso foi Nishta, a fé estável, aquela estabilidade, a fase posterior, né? Todo mundo que pratica esse processo entende o que eu estou falando. Assim, tem uma fase bem conturbada da vida espiritual, mas passada essa fase, vem a bonança. Como se diz em português, depois da tempestade vem a bonança. Então, essa bonança vem para o devoto que atingiu aquela fase lá do terceiro verso de humildade, tolerância, indulgência, respeito aos outros, sem ficar querendo respeito para si e tal. Isso é a fase de Nishta. E o quarto verso, ele é a fase de Ruchi, né? Continuando as etapas do serviço devocional, Ruchi quer dizer gosto. Lembra que o Sr. Chaitanya falou que eu não tenho gosto, eu não gosto de cantar. O Sr. Chaitanya falou lá no segundo verso. E ao despertar do gosto. Então, o comentário sobre essa etapa dada por Bhaktivinoda, Bhaktisiddhanta, nos seus comentários sobre o Shikshastra, que ele diz que o quarto verso mostra o poder do gosto superior da consciência de Krishna. O devoto com Namaruchi, com gosto pelo nome, perde toda atração por conquistas materiais, como ele está dizendo aqui, entende? Então, esse verso, ele exemplifica quem está nessa plataforma. Quem está na plataforma de Ruchi é assim, ele não tem mais, porque, como Krishna explica na Gita, você veja que tudo está relacionado nos ensinamentos de Krishna. Krishna diz na Gita, Parandrishtua, quando você experimenta o gosto superior, você perde o inferior. É automático, não é forçado, não é obrigatório. É completamente natural a pessoa perder o gosto, provando um gosto superior. A gente só abandona um gosto inferior, provando um gosto superior. Isso são as palavras de Krishna. Isso é um lema, eu considero um lema. A gente deve adotar como um lema de vida, Parandrishtua, o gosto superior. Toda nossa busca é experimentar o gosto superior. É a única forma que temos de abandonar gostos inferiores. A gente não abandona gostos inferiores enquanto não prova gostos superiores. Isso deve ser um lema na nossa vida. A gente não é um renunciante árido que sofre, minha culpa, 50 chibatadas hoje porque eu tive um desejo. Não é assim? Oh, minha culpa, minha culpa. Não, a gente quer abandonar espontaneamente, simplesmente buscando o gosto superior. E ele diz isso. O quarto verso mostra o poder do gosto superior da consciência de Krishna. O devoto com Namaruchi perde toda a atração por conquistas materiais. Nessa etapa, o gosto ou atração por práticas devocionais, Shravanam, Kirtanam, Archanam, cantar, ouvir, adorar, superam sua atração por qualquer tipo de ocupação. Qualquer outra coisa é espontâneo. Assim como uma criança abandona um pedaço de papel quando você dá um doce para ela. Então, tem coisas que eu considero assim, né? Coloca esse lema na sua vida, né? Eu quero o gosto superior. A gente canta, né, para uma canção para os 6 Goswamis de Vrindavana, que eles abandonaram
a mais alta aristocracia, porque todos eles vêm da mais alta aristocracia indiana, e a gente nem pode imaginar o que é a alta aristocracia indiana. Os europeus só foram entender, de fato, o que era a mais alta aristocracia quando eles descobriram a Índia, né? Os marajás, os nababos, eles estavam todos lá na Índia. Aí que eles foram entender o que era verdadeiro desfrute. A Índia estava muito à frente em termos de desfrute material do que a Europa. E se diz, estudiosos mesmo, falando de historiadores, dizem que não havia desfrute maior no mundo até o século XVI, maior do que na Índia, e a China também. 25% da riqueza mundial estava na Índia. A Europa não era o centro do mundo, né? A gente pensa que a Europa era o centro do mundo, mas até o século XVI, o centro do mundo era a Índia e a China, e eles detinham 50% da riqueza mundial. A Índia 25%. O mais alto desfrute estava na Índia. E nessa época, que é a época do Senhor Chaitanya, século XV, século XVI, né? Foi quando os europeus começam a entrar lá e saquear a Índia, né? Por que eles saquearam tanto a Índia? Quando um dos chás da Pérsia invadiu a Índia, quando lá moravam os imperadores mogóis, eles roubaram todo o tesouro, né? Invadiram a Índia, roubaram todo o tesouro desses imperadores mogóis, levaram para a Pérsia. Por 2 anos, todo o povo foi dispensado de ter que pagar impostos de tanta riqueza que eles tinham levado da Índia. É incalculável. E os Goswamis, eles são dessa alta aristocracia. Basta estudar a biografia, procure estudar a biografia dos 6 Goswamis. A canção diz, Shesha Mandala, eles vinham da mais alta aristocracia da Índia. E eles andavam vestidos de trapos, de tangas, né, como a gente usa aqui no nosso jargão, né? Eles andavam com calpina, andavam vestidos de uma tanguinha, morando embaixo de uma árvore. E Prabhupada explica, quando você faz isso com a alta aristocracia, quando, por exemplo, na Revolução Comunista, quando você tirou tudo lá dos czares, quando você tira tudo dos nobres e deixam eles na miséria, eles preferem a morte. São pessoas que nunca viram a pobreza, não sabem nem pisar no chão. Elas nunca pisaram num chão com espinhos. Então, como é possível que pessoas da mais alta aristocracia foram se vestir de trapos, dormindo embaixo de árvores? Prabhupada explica só porque Gopi Bhava, porque elas estavam experimentando o amor das gopis por Krishna. Só isso capacita uma pessoa a se desapegar de qualquer coisa como tucha, em sânscrito se diz tucha, como insignificante. O rei Bharata, outro grande Maharaj indiano, ele diz que ele abandonou tudo, se diz, não ele diz. O texto diz que ele abandonou tudo como nós abandonamos o excremento no banheiro, sem nenhum apego, sabe assim? A gente abandona o excremento sem nenhum apego, né? Então, se diz que Bharata, o imperador da Índia, ele abandonou toda a sua riqueza, opulência, família, esposa, tudo, como alguém que abandona o excremento no banheiro. Mas, para isso, é preciso ruchi, é preciso experimentar gosto superior. E o gosto superior, ele advém, obviamente, da companhia dos devotos. E já falamos aqui sobre a questão do Ahaituki, o serviço devocional. A gente quer desenvolver esse serviço devocional imotivado, porque Krishna mesmo também fala para as gopis, do seu passatempo mais importante, né, a dança da raça. No final da dança da raça, quando Krishna vai ensinar o que é amor, é muito linda essa passagem, porque ele diz que amor não é chegar com uma lista de pedidos. Krishna Krishna entende muito bem de relacionamentos. Nenhuma pessoa gosta de ser amado por aquilo que ela dá, né? Assim, eu venho com minha lista de pedidos. Você pode comprar
um diamante para mim, você pode comprar uma mansão para mim. Uma pessoa que se relaciona com outros sempre com base de troca, Krishna fala que isso é comércio. É interessante que no passatempo mais elevado de Krishna, ele vai discorrer sobre o que é o amor. E ele fala, isso para mim não é amor. Esse amor que pede coisas em troca. Porque o amor é doação, o amor é dar-se por completo. Isso é a Haituki. Ele é imotivado. Ele não tem motivações. Você faz pelo puro amor da pessoa amada, assim como a mãe, por exemplo. A mãe serve o bebê sem esperar nada em troca. Isso é o amor natural. Nenhuma mãe espera, eu vou servir esse bebê porque quando ele ficar adulto ele vai me manter. Não, é Haituki, é serviço devocional sem nenhuma motivação ulterior. E para completar as qualidades aqui exigidas, né, positivamente por Krishna e Chaitanya, não nos importa nem a liberação. Para completar com chave de ouro, o Sr. Chaitanya diz que não está interessado em se liberar, porque isso é uma oração muito comum dos devotos, né? Não aguentam mais, não suportam mais o mundo material. Eu quero me salvar, né? Assim, as filosofias salvacionistas. Aqui não, Chaitanya está falando Mama Jamani Jamanishwari. Não importa. Nascimento após nascimento, ele não ora por se libertar. Isso é o que todos os acharyas falam. Essa é a oração mais elevada. Não tem nenhuma motivação. Não tem nenhuma motivação, nem a liberação, nem a companhia de Krishna, como a gente vai ver lá no 8º verso. A gente nem exige a companhia de Krishna. Então, são essas as qualidades extremamente nobres, extremamente elevadas, que qualificam o devoto para sentir o gosto de cantar o santo nome e sempre cantar, por toda a vida cantar. Lembrei de um último detalhe, que eu sempre faço essa correlação, essa reflexão, né? Que Prabhupada também comenta. Para se cantar o santo nome, é preciso ser mais humilde do que a palha na rua, mais tolerante do que a árvore, desprovido de todo sentido de falso prestígio, sempre disposto a oferecer respeito aos outros. Prabhupada sempre fala isso, né? Traduz assim. Mas o contrário também é verdade. Você pode avaliar quem está se tornando humilde, tolerante, indulgente, respeitoso, por ele continuar cantando também. Porque Krishna pessoalmente, é uma das qualidades de Krishna, Krishna pessoalmente se encarrega de cortar o orgulho do seu devoto. Então, se o devoto fica orgulhoso, Krishna, ele mesmo fala isso, está nos comentários de Bhaktisiddhanta, do Brahma Samhita, que é uma das qualidades de Krishna, tirar o orgulho do devoto. Então, se um devoto está permanecendo, ele merece o nosso respeito, a nossa honra, porque, com certeza, ele está sendo testado nessas qualidades para poder permanecer. Então, para poder permanecer, é preciso ter desenvolvido essas qualidades também, tá bom? E aí, no próximo encontro, vamos continuar, vamos estudar os próximos 2 versos, vamos ver a que isso vai nos levar. Ok? Yamuna, está me ouvindo? Muito obrigada, Radhanatha, por esse deleite de aula. Temos perguntas aqui. Posso fazer? Não sei se eu vou saber responder, mas pode fazer. Se não, eu pergunto para o Goura, Chandra, que está aqui, estou vendo ele na minha frente. Então tá. Tem uma Magda também está aqui. Tem uma pergunta aqui do Luciano. Doutor Salva Balma também pode responder. Diga. Pergunta do Luciano. Gosto superior seria não haver motivo para se sentir bem? Ou seria estar se sentindo bem pelo fato de estar melhor que antes? Não, quando eu quis dizer gosto superior aqui nesse caso, é a experiência de um gosto superior. Como o Krishna fala, parandrishtua. Parandrishtua quer dizer experimentar algo superior, literalmente. Experimentando algo superior.
O que é esse algo superior? Prabhupada mesmo, os acharyas mesmo falaram ali. É o Shravana, é ouvir, Kirtana, cantar. Esse é o gosto superior. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples de gosto superior, que, como eu falei, gosto superior é uma expressão que eu sempre adorei, tanto é que meu restaurante se chamava Govinda Gosto Superior. Govindas, Gosto Superior. Porque esse foi um lema que Prabhupada nos ensinou. Isso é muito lindo, esse ensinamento que Prabhupada tirou da Gita. E certa vez ele fez um comentário assim extremamente enriquecedor. Provando o gosto superior da praçada, você pode abandonar, por exemplo, o prazer de comer carne. Comer carne é um gosto inferior. Mas se eu não tenho nada mais para comer, eu vou continuar comendo carne. Mas se eu provo um alimento extremamente saboroso, puro, vegetariano, saudável, oferecido a Krishna, como o Sr. Chaitanya diz, com o gosto dos lábios de Krishna, aí você não quer mais nada. Quanta gente não passa por essa experiência? Nossa, que alimento tão saboroso, ele abandona o seu gosto inferior. Essa é a ideia aí que nós estamos dando de gosto superior, gosto inferior. Tá bom? Provar algo superior, que pode ser na comida, que pode ser na filosofia. Por exemplo, você tem a filosofia teísta, existencialista, por exemplo, e você tem a filosofia do Sr. Chaitanya. É uma filosofia tão deleitável que aí você, provando essa delícia da filosofia do Sr. Chaitanya, você abandona, por exemplo, a sedutora filosofia ateísta, por exemplo, e assim vai. Então, para tudo existe um equivalente superior, na comida, na filosofia, no canto, na poesia, nos estudos, no trabalho, tudo existe um gosto superior. A consciência de Krishna, o processo que Krishna nos ensinou é todo um processo, como ele mesmo diz, susukam, é só alegria, do começo ao fim, em todos os aspectos. E nós somos buscadores de prazer. Em sânscrito se diz isso, rasika, nós buscamos prazer. O prazer da consciência de Krishna, que é a única forma que a gente tem de abandonar outros gostos. De outra forma, não é possível, como eu acabei de dar o exemplo dos Goswamis. Eles abandonaram a alta aristocracia como ninguém consegue, porque eles estavam provando um êxtase de amor que, nossa, isso é lixo. Essa aristocracia, para mim, é lixo. Para quem está experimentando o amor das golpes, qualquer aristocracia não passa de lixo. E é isso que eu estou querendo dizer. Ok, Lokanath? Mais alguma coisa? Sim, tem uma pergunta aqui do Gorachandra. Na Sundarim Kavitam Vá, não sei se eu falei certo porque não está acentuado. Boa noite. Na verdade, eu só coloquei para ter um momentinho de dúvida que eu queria tirar com você. Aliás, muito obrigado por essa aula incrível. Obrigado, Yamuna, pela oportunidade. É que certa vez eu li uma tradução de Bhaktisiddhanta para esse trecho na Sundarim Kavitam Vá, e que ele conectava Sundarim com Kavicham, desculpa, na Sundarim Kavicham, né, Vá. E ele conectava uma parte com a outra, indicando que poderia ter algum vínculo com esse trecho do verso do Gita 2.4.2, que diz que está mais vinculado a como palavras floridas ou a poesias floridas, né? Poesias que não levam a esse serviço imaculado. Eu achei bastante relevante essa desconexão, né, da figura do gênero, da figura da mulher, ou enfim, do gênero oposto. E queria só compartilhar com você, saber se você teve já acesso a essa tradução, que me deixou bastante assim feliz também de conhecer. Prabhupada também usa essa tradução que você está falando no Chaitanya Charitamrita, no capítulo 20, ele usa essa tradução das palavras floridas, sim.
Ele também usa lá da Um poesia. Sundarim Kavitam, né? Sundarim Kavitam. Na verdade, nessa tradução, Essa eliminava que a você está ideia de... falando das palavras é a primeira vez que eu estou vendo. Agora, Sim, das é. ideias, sim. Eu vou analisar mais, se você também tiver depois, você pode compartilhar com o grupo aí. Tá, eu vou atrás desse livro do Chico Shasta, que aí eu compartilho sim. Muito obrigado Obrigada. pela Muito obrigado. observação Nossa, foi, eu maravilhosa. acho que a aula mais incrível que eu já ouvi do terceiro verso do Chico Shasta. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Donata, tem uma pergunta aqui da Rose. Sobre respeitar todos os seres vivos, o que se pode dizer sobre mosquitos, como da dengue, vírus, bactérias, germes? Eu vou acrescentar serpentes. É difícil, né? Difícil essa questão. Para nós é muito difícil. Os Vaishnavas mais elevados, como, por exemplo, Vasudeva Datta, por exemplo, ele tinha esse grau de respeito de não matar nenhuma entidade viva, nenhum verme, nada. É uma prática comum, por exemplo, entre os jainistas também, eles também têm esse princípio, mas isso é o princípio realmente das almas mais elevadas, até porque eles têm uma relação com as entidades vivas diferente da nossa, né? Então, por exemplo, Haridasa Thakur, ele morava, na caverna onde ele morava uma grande piton, que é aquelas najas indianas venenosíssimas, né? Morava na caverna dele. E os devotos morriam de medo, ninguém visitava Haridasa Thakur, porque na caverna dele morava um piton, né? Assim, uma naja. E ninguém ia visitar. E a serpente, sabendo do incômodo que ela estava criando para Haridasa, ela resolveu se mudar. Ela foi embora. O Chaitanya Charitamrita explica isso, né? Então, você veja, a relação deles é completamente diferente. O Sr. Chaitanya abraçava os tigres, abraçava os elefantes, etc, etc. São relações diferentes para seres totalmente imaculados. Todos os seres vivos vão ser seus amigos, né? Mas nós ainda não estamos nesse nível, infelizmente. A Indranila falou que uma formiga acabou de picar ela. Eu vi o comentário dela. Agora, de forma prática, o que podemos fazer é tentar se proteger de alguma forma, né? Com uma tela, ou fazer alguma coisa, se possível, alguma coisa ambientalmente correta, melhor ainda, né? Com telas, e evitar de matar. Se a gente puder fazer algo para evitar de matar, realmente é a melhor forma da gente respeitar esses seres. Uma vez eu ouvi, Radhanatha, que não li, viu? Ouvi de algum devoto falando que quando se mata um bicho peçonhento, como uma serpente que está numa casa, assim, que até os semideuses ficam satisfeitos quando se mata escorpião e serpente. Mas eu nunca li nada sobre isso. Não, isso de fato está no Bhagavata Purana mesmo. Isso aparece no Bhagavata Purana. Mas eu não sei até que ponto devemos levar isso assim. Acabo que eu acabei de dar um exemplo de Haridas Thakur. Sim. Que morava feliz, com toda felicidade ali, junto com a serpente, assim, não incomodava ele de forma nenhuma. Os devotos é que ficavam incomodados e tinham medo da serpente, e aí ela resolveu se mudar. Então, você vê que isso não é uma regra absoluta, ela está no Bhagavatam, de fato, a regra existe, a afirmação existe, mas eu não sei se ela é uma afirmação assim tão absoluta pelos exemplos que a gente tem, né? Sim. Radhanatha, tem uma outra pergunta aqui, ó. Se quando a gente alcança a Nista, a gente já está livre de Anartha Nivriti? As coisas não são tão estanques assim, entendeu? Eu dou um passo, eu deixo a outra fase para trás, né? As coisas não são bem assim, a gente pode retroceder. Os anartas, eles continuam, eles têm vários níveis, tem os anartas grosseiros, depois tem anartas sutis. Anarta é uma coisa que está sempre acompanhando o praticante, é muito perigoso, os anartas são sempre perigosos, são eles que perturbam, né? São eles que basicamente fazem a pessoa cair. Então,
o que se diz, o que se sabe, a gente vai continuar aí o nosso estudo paralelo aí das fases da vida espiritual, mas o que se sabe que a única fase de que não se cai mais, os devotos estudaram muito isso há alguns anos aí, algumas décadas atrás, os devotos se detiveram a estudar muito isso nas escrituras. Porque a gente pode dizer com certeza que a única fase que não se cai mais é de prema, mas de bhava a pessoa ainda pode cair. Entende? Há referências nas escrituras, entendeu? De quedas, mesmo na fase de bhava, que já é a fase de amor. Prabhupada chama a fase de amor preliminar a Deus. Prema é a fase de amor pleno, e bhava é a fase de amor preliminar. E até de bhava se cai. Então, e a causa das quedas são sempre os anartas. Então, os anartas, eles estão sempre aí, né? O que existe é um alívio disso, não é uma tormenta tão grande quanto quando a gente está no meio do oceano. Existe uma tormenta muito grande, mas depois que você atravessa a grande tormenta lá do meio do oceano, aí vem uma bonança, vem uma estabilidade e tal. Mas as escrituras falam que nós nunca podemos largar mão do cuidado. Assim, você nunca pode dizer assim, estou livre. Isso não existe. Enquanto a gente está no mundo material, a gente está sujeito à queda, a não ser quem atingiu o prema, o que, segundo Prabhupada mesmo, numa fala dele, é algo muito raro nesse mundo. É uma fala de Prabhupada. Certa vez perguntaram para ele, Prabhupada, quantos devotos puros existem no mundo hoje? Prabhupada pensou, falou, 100% é difícil. Ele falou. Entende? E só 100% puro é que você está livre de queda. Senão, sempre... Krishna diz que o devoto ele está sempre cauteloso. Está sempre cauteloso. Ele nunca fica assim, ele não marca bobeira, como a gente diz em português. Ok? Ok. Muito obrigada, Radhanata. Tem uma série de elogios, de agradecimentos, de declarações aí bem lindas que você pode ler, tá? Agradecendo essa aula maravilhosa. Suas bênçãos. Agora eu quero a bênção da audiência, por favor, todos vocês me abençoem para que eu venha a ser um devoto desse nível, né? Alguma vida sejamos assim, né? Ok? A bênção da audiência, por favor. Hare Krishna. Recebi o livro hoje, uma maravilha, Prabhu. Quem recebeu? Luciano, Lokanata. Já recebeu? Hare Krishna. Deixa eu ver vocês agora. Bom, está encerrado o nosso encontro, então? Tá, encerrado com chave de ouro. Concordo com o Gora. Olha a explicação para esse terceiro verso, foi a melhor que eu já ouvi. Quero só ver quem mais está aqui. Ishvara!